um indivíduo que é arrancado menino da sua terra natal, é levado à força para outra terra, é normal que ele queira voltar para a terra dele. Milhões de africanos foram levados para o continente americano como escravos ao longo de 400 anos. Desses, alguns milhares voltaram. Muitos dos que retornaram do Brasil foram para a então chamada Costa dos Escravos. Na bagagem, levaram comidas, festas, cultos, músicas, saberes e modos de vida. Hoje, Gana, Togo, Benin e Nigéria têm expressivas comunidades de descendentes de brasileiros, conhecidas como agudais ou retornados. From 1860, with the flourishing of trade, the abolition of slavery, a lot of people came back from Brazil. Some of them started businesses, others went back to Brazil. A minha pesquisa na África diz respeito à construção da identidade social dos agudais, que são os descendentes dos antigos traficantes de escravos, estabelecidos naquela região da África Ocidental, Benin, Togo, Nigéria, e descendente dos africanos escravizados no Brasil que retornaram para aquela região. Agouda, en fait, c'est tout ce qui est descendant de ceux-là, bon, des parents, de nos grands-parents, qui sont revenus du Brésil, c'est tout. La plupart de ceux qui sont revenus, à partir de 1835-36, c'est-à-dire après la rébellion des Malais, sont partis de l'État de Bahia. Les gens revenaient avant ça, mais le mouvement massif de retour, c'est après cette révolte de 1835. Ils sont revenus de Bahia. Donc, nous mettons l'accent sur la rébellion de Bahia comme le point de départ de là-bas. As outras marés e o medo de que ela viesse a se repetir. E no caso da Bahia, foi muita gente para a Costa d'África e expulsa pelo governo brasileiro. E, entre outras formas de repressão, a deportação de africanos envolvidos com essa revolta, que foram enviados para o porto de partida, que é o Idá, no Benin. E o epicentro desse fenômeno dos agudais é o Benin. É onde a cultura agudá lançou as suas raízes mais fortes. Os chamados agudais, ou brasileiros, entre aspas, na verdade, eles têm várias origens. Em primeiro lugar, nós temos os descendentes dos traficantes, os Souza, os Medeiros, os descendentes de Domingos José Martins. Você tem os africanos escravizados no Brasil que retornaram para a África, levando o nome dos seus senhores no Brasil. E você tem os descendentes dos traficantes e dos escravos retornados que guardaram o nome de família dos seus senhores na África. Esses são as principais raízes dos agudais hoje lá no Benin. Je suis descendant de Domingos José Martins. Moi, c'est Hilda d'Almeida, descendante de Joaquim d'Almeida d'Agüe, petite fille de Epifanio Olimpio, arrière-petite-fille de Francisco Olimpio. Quando os franceses chegaram, português era a língua franca. E até hoje, um velho agudá, quando encontra outro agudá, pergunta, como passou? E o outro diz, bem, obrigado. Então, a língua, ela sobreviveu
como marcador de identidade com algumas expressões. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Our surnames, Olimpio, de Medeiros, Amorins, and so on, de Souzas, all happen to be names that are very familiar with us, with families and friends. We all give one Brazilian name to all our children. My big brother was called Bonito, my sister was called Rosita, my younger sister was called Silvana. So you can see that no matter what happens, Christian or animist, we keep at least one Brazilian name to our offsprings. Je suis petit-fils de Epifanio Olimpio, arrière-petit-fils de Francisco Silva Olimpio. C'est lui le fondateur de la famille Olimpio, c'est lui qui est venu pour la première fois en Afrique. Je suis arrière-petit-fils de Diogo Machado, qui s'était installé à Ouidah. Je suis un arrière-petit-fils de Joaquim Jacinto Rodriguez. When they got to Nigeria, what we now call Nigeria, you know, there were big kingdoms in Nigeria at the time. The Yorubas had a big kingdom, and then other major ethnic groups. The Afro-Brazilians married into a lot of these big traditional kingly families in Nigeria. A situação da Nigéria é um pouco diferente, um pouco tardia, porque os ingleses, vendo o sucesso dos agudais no Benin, estimulou a ida de escravos libertos para a Nigéria. Com a chegada dos europeus na segunda metade do século XIX, posteriormente com a consolidação da presença europeia na África, os europeus vão encontrar esses brasileiros que se haviam convertido de traficantes de escravos em comerciantes de Dedê e de matérias-primas de interesse para os europeus, se transformavam num elemento importante de europeização das cidades africanas. Um velhinho, descendente brasileiro, sempre tem o passaporte do antepassado do Império Brasileiro que voltou para a Nigéria. Esse passaporte antepassado é uma relíquia da família. Então eles mostram que têm orgulho de serem descendentes brasileiros, até porque os descendentes brasileiros eram muito bem vistos na sociedade, todos trabalhavam muito, ganhavam muito dinheiro, todos tinham especialidades que eles não tinham aqui. The Brazilian returnees all came down to Lagos. In the 18th century, Lagos was a protectorate. It wasn't even part of Nigeria. So they were well established, well rooted here. Afro-Brazilian descendants, as far as moving Lagos is concerned, they're there. Are you talking of the civil service? Are you talking about... Many of them are self-established people. They have big companies. They are top shots in all forms, as far as Lagos is concerned. The Afro-Brazilians, they're really pulling their weights. Os negros vieram da África, né, e chegando aqui eles encontram uma estratégia de apoio, né, de estarem juntos, de estarem próximos. Então a Sociedade Protetora dos Desvalidos é um exemplo disso. Imaginemos 1832, esses homens se reunindo para criar, pensar processo de solidariedade. A instituição é criada para comprar carta de alforria daqueles homens escravizados. Então, eles também se preocupavam com a questão da formação. Eles também faziam as capacitações, os ofícios, né, da época, que eram marceneiros, carpinteiros. Nessa história oral, conta-se que alguns homens desse processo voltaram para o continente africano.
já que a gente está falando de retornados, Gana, porque Gana tem a comunidade dos Tabon, enquanto no Benin, entre 5% e 10% da população tenha hoje alguma relação com os agudais. Na Nigéria, eles têm uma presença física grande. Em Accra, não. Eles são um punhado de indivíduos, 7 famílias, e eles se chamam Tabon, porque quando eles chegavam lá, tudo que diziam para ele, eles diziam tá bom, tá bom, tá bom, porque não entendiam nada. A tradição tem muito peso. Tanto tem peso que até hoje tem a Brazil Lane e a Brazil House. Uno podría pensar en los Tabón como un subgrupo de los Ga que se identifica por su brasilianidad. Hace unos meses vino una periodista de Río de Janeiro y estuvimos hablando con algunas personas de la comunidad Tabón y cuando se dieron cuenta que ella era brasilera, lo primero que dijeron, usted es brasilero, usted es familia de nosotros. Es una prueba muy fuerte de que tanto las personas le dan importancia a esa identidad brasilera. O fato de haver uma comunidade de Tabon aqui me singulariza o Brasil comparado com outros países, porque é absolutamente única. E nós, por isso, reivindicamos todas as Áfricas, inclusive a África mítica. Então, nós acreditamos também nas rainhas candaças. Acreditamos no mito de Dan, no chamado reino do Daomé. Porque foi isso que nos sustentou e faz a gente ficar arrepiada quando a gente fala do ancestral. O ancestral está aqui entre nós. O ancestral está aqui, vivendo com a gente. Essa é a grande descoberta sofisticada do que é essa reconexão. This is a Brazil lane. It's a fisherman woman smoking fish. Just smoking fish and then they went to the market and then they selling it. Quem conhece Jamestown sabe que bem pescadora mesmo. Roots, pura roots. Muito anda sem sapato, não fala inglês, sabe? Na maioria são os pescadores que gostam de briga bastante, fluem bastante do boxe na rua. E esse boxe, acho que brilhou Gana, né? A gente já tem vários líderes de boxe mundial, né? Boxing is our life. We fight for our life, and that's what we do as a profession. Yeah, I know he has a lineage with the Tabon Brazil line, and that we grew up in Jamestown. And Tabon, when we come to Tabon, we have a Brazilian house down in Jamestown beside the sea. So that tells you Brazil and Tabon Ghana have something in common. So that is the technology or the magic. Vamos dar exemplo do Brasil e Salvador, Bahia, né? Conhecido a área mais potente de boxe do Brasil. Tem uma grande influência sanguínea, né? E temos um ídolo muito grande, que é Azumah Nelson, né? Que é descendente de brasileiros que votaram. O Azumah Nelson é um homem extremamente forte, não só fisicamente, mas a energia dele, né? Fez fortuna porque ele foi considerado, num determinado momento, o melhor atleta da África, o mais completo e o maior boxeador africano de todos os tempos. E ele é uma personalidade no país. Tem essas comunidades, tanto em Gana, no Togo, Benin, na Nigéria, se sentiam abandonadas pelo Brasil. Quando se retomaram esses contatos após a Segunda Guerra Mundial, eles foram contatos encharcados de emoção. I'm a granddaughter of Romana da Costa, the Brazilian ambassador. Send Mama back
to go and visit, kọ́ lọ wo ìlú wọn. Você não faz a ideia do que foi eu descer de um quarto de hotel e ter uma senhora que diz assim, como vão os meus patrícios? Um negócio que você não esquece nunca. Né? E para ela também deve ter sido inesquecível. E depois nós temos feito um esforço para ser convidada para vir ao Brasil. Ser recebida pelo presidente da República. E aí começou tudo. Mais com emoção do que com ciência. I am great-grandchild of Esson Jean da Rocha. During Queen Victoria's era, the Portuguese sailors were coming to Nigeria, buying children and people that were seized. Unfortunately, Esson was one of these victims who was kidnapped one day when he went to school. Years after, people in Nigeria knew that so many of them were taken to Brazil. Vós que dais a Sião boas novas, dizei a cidade de Judá. Amém. És Deus. Amém. És Deus. Meu pai é filho de José Maria da Rocha, que era filho de João Essan da Rocha, meu bisavô, o que veio trazido da África como escravo, foi vendido aqui como escravo. He was lucky to have as his master a merchant. Esson assumed the name da Rocha from that master. Comprou sua carta de alforria aos 30 anos, voltou para Lagos com sua mulher e seu filho e tornou um rico comerciante. Pierre Verger, que escreveu sobre eles. After some years, he came back home to Nigeria. This house was allotted to Esson. He decided to build a house that will be a replica of the one he lived in Brazil. Essa é minha prima. Ela é Angélica Oyediron. E ela veio, me encontrou e encontrou a família. E quando eu andei, bateu o olho em cima de mim, deu uma risada. Ela disse, é para dizer à mamãe que eu encontrei o nariz dela no Brasil. E eu viajei para a África. Ai, que coisa! Foi daí que teve festa, aniversário. Ela já me caracterizou, já me botou as roupas. Eu escolhi, ainda me lembro que eu escolhi um achoque verde. A África, para mim, se tornou um vício. Eu fazia qualquer coisa, eu largava tudo aqui e viajava. Beatrice, who is still alive, still in Brazil, we have close touch. Even when my mother died, Beatrice attended the funeral. É uma coisa que eles têm pelo Brasil. Não sei também se é em razão de ter família aqui, que tanto que esse negócio de retornados, essa coisa, é desde a época que vovô Essan voltou. Essa cegueira que eles tinham de conhecer os parentes do Brasil. These are my brothers. Senhor Colão Martins. Senhor Dele Martins. Senhor Orijomi Martins. They are blood brothers of this place. From Baba Ajolojo Candido Martins.
left here for Brazil. And when he got to Brazil, he stayed there. He had children, he had wife, he had his business there. From that land of the house to this land belongs to Baba Ajolojo, Candido. O terreno de vovô, o Mochê, iniciava-se dali, onde hoje tem aquele prédio com todo, era terreno que pertencia a esta casa aqui, do vovô Mochê. Nós temos a memória de 200 anos. As notícias que a gente tem foram as que foram passadas pelos avós, pelos pais. O nosso patriarca, Rodolfo Mochê, um homem que veio trazido para aqui, retirado de lá da condição de nobre e jogado aqui nas terras da Bahia, na condição de um escravo. Passou parte da sua juventude trabalhando como escravo, obteve a alforria, ganhou novamente a liberdade e continuou na sua missão de cuidar da parte religiosa e não perder contato com os parentes nem os amigos, tanto da África como aqui do Brasil. Trazer as encomendas das coisas que eram produzidas na África e levava tantas outras que não eram produzidas lá, mas os brasileiros retornados e outros africanos gostavam de ter. I want you to pray to God for those who come all the way from Brazil to see where you were buried. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Os retornados são um tema muito pouco presente na relação Brasil-África, inclusive historicamente. Os retornados, o que eu chamo de uma diáspora brasileira que teve lugar no século XIX, isso não é tema da relação política do Brasil com a África. Tem uma importância histórica e uma importância simbólica para nós, à medida em que eles preservaram a cultura brasileira. Aqui no bairro você tem um carnaval que tem Bumba Meu Boi. A França gasta uma fortuna para mostrar o que é a cultura francesa ao mundo. A cultura brasileira veio aqui espontaneamente, veio com os retornados. O primeiro-ministro, o rei da Bomé, conversando comigo, disse o seguinte: nós devemos tudo aos algodais, aos brasileiros. Os franceses não fizeram nada aqui, nem filho, même pas de bébé. C'est notre histoire. C'est une richesse. On a des liens, on a des origines. Ça peut nous enrichir. Et ce que je trouve intéressant dans la démarche d'aujourd'hui, c'est de renouer le contact avec cette origine-là. Saiu uma matéria de jornal falando das famílias, exatamente dos retornados. Nesse material de jornal que eu tive uma noção maior sobre esse caminho aí, né? Do meu bisavô, que é o retornado, ele aí que é o ponto assim crucial mesmo desse retorno, Maxwell Porfírio, de Assunção Alacres. E aí eu descobri outros, de alguma forma criamos uma coesão ali, né? Nos reunimos de novo, ainda que à distância. A gente vai para a Nigéria, né? Vai tentar encontrar seus parentes lá e tudo, conversar com eles, os descendentes de Paul. Você teria um recado para dar, uma mensagem que o senhor gostaria de passar para eles, que a gente levasse para lá para eles verem? Desejar a eles que tenham saúde, que a gente possa um dia nos encontrarmos aqui nesse plano, no além, quem sabe. E dizer também que nós estamos com as portas abertas, quando eles quiserem nos visitar, teremos um grande prazer de recebê-los.
Às vezes, quando eu me aborrecia aqui em casa, eu dizia, eu vou me embora, se eu for para Lagos, eu não volto mais. E é isso que tem receio, de eu ir e não querer mais voltar. Porque 83 anos, por que voltar? Posso ficar lá de vez.